Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Maíra. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um podcast muito bacana, a gente vai falar sobre várias coisas, mas antes de tudo, para quem ainda não te conhece, queria que você contasse um pouquinho mais sobre você, da sua trajetória, por que você decidiu seguir a sua especialização. Bom, eu sou psiquiatra, né? E depois da faculdade de medicina, eu fiquei muito em dúvida do que fazer. Então, inicialmente, eu pensei em fazer clínica médica, seguir para geriatria, pensei sempre num campo mais humanizado, né? Mas acabou que pela dúvida, eu acabei terminando a faculdade, trabalhei durante 1 ano com medicina da família, então eu fiquei no PSF. E durante esse período, eu percebi que a demanda da psiquiatria era algo que me gerava muita curiosidade e vontade mesmo de poder ajudar, só que eu não tinha conhecimento para aquilo. Então, naquele momento, eu realmente decidi fazer psiquiatria. Perfeito. Estudei durante esse ano para passar na residência médica. Muito bacana. E qual foi essa virada de chave para escolher psiquiatria? A virada de chave, na verdade, durante a faculdade eu já tinha, assim, muita vontade. E eu não sei se a maneira que a psiquiatria, na época que eu fiz faculdade, se não era uma cadeira tão forte, né? Eu tinha a impressão que se eu escolhesse psiquiatria, eu ia deixar de ser médica. E aquilo ficava meio que, será que eu faço isso mesmo? E no fim acabou que durante esse ano que eu trabalhei e vi o sofrimento tão intenso de pessoas que realmente impactavam muito na funcionalidade, no dia a dia, que obviamente eu continuaria sendo médica e poderia ajudar muito se eu seguisse esse plano. E como que é, doutora, lidar com essa parte emocional? Muitas pessoas devem chegar ali com um emocional mais fragilizado ali, né? E você ter todo esse tato ali, né, pra conversar com essa pessoa, ela se sentir bem acolhida ali, pra poder se expressar, né? Assim, acho que essa área, né, você tem que ter um cuidado a mais, né? Porque a pessoa quando chega no psiquiatra, ela geralmente está extremamente fragilizada, né? Até pelo estigma, pelo preconceito, por tudo isso, a pessoa para chegar no psiquiatra às vezes percorreu um caminho bem longo, né? Foi em vários profissionais e até chegar. Então, quando chega, eu tenho que ter um acolhimento, tenho que poder realmente acolher essa dor com escuta, né? Então, muitos pacientes que chegam em mim até já vêm com uma fala, eu já passei em mais de um psiquiatra e não gostei, porque não me senti ouvida ou só me ouviu 10 minutos já me deu uma prescrição, eu nem tive coragem de tomar o remédio porque eu não me senti acolhida, né? Então, precisa desse olhar, precisa dessa escuta mais ativa por causa do próprio quadro. Sim. E um ponto muito interessante que você tocou é que até chegar no psiquiatra, na psiquiatra, a pessoa rodou por bastante profissionais. Exato. E também muito tempo se passou ali desde da primeira sensação ali que ela teve, né? E até para quem está assistindo ali, o quanto que isso acaba prejudicando ali no tratamento ou dificultando, na verdade, ali um tratamento para ser mais rápido. Assim, dependendo do diagnóstico, obviamente, mas qualquer quadro psiquiátrico em que está havendo um sofrimento, essa pessoa, primeiro, ela está tendo prejuízos, né? Então, seja na esfera pessoal, social ou no trabalho. E dependendo do quadro, ela está cronificando. E isso implica num pior prognóstico e mais dificuldade em a gente conseguir resolver o problema dessa pessoa. Então, quanto mais tempo a gente demora para buscar um profissional capacitado, mais prejuízo a gente tem e mais dificuldade na resposta ao tratamento. Acho que esse é o principal. Com certeza. E, doutora, nessa geração, né, vamos dizer assim, né, nesse momento aqui, com muitos celulares, toda hora ali a gente recebe estímulos novos, né? Como que você vê, na verdade, toda essa criação, né, do que tanto da parte ali da criança quanto do adolescente e também pro adulto ali no dia a dia dela? Assim, eu acho que
esse é um ponto, né, super importante do que a gente está vivendo hoje, porque acaba sendo, inclusive, um fator de risco para o adoecimento, né? Sim. Então, a gente tem, né, principalmente para a criança e para o adolescente, mas também para o adulto, aquela sensação de estar sempre sendo comparado a algo perfeito e inatingível, né? Isso acaba impactando na autoestima, na sensação de, né, de não sou capaz, nunca vou conseguir ser desse jeito. E aí, essas pessoas que têm uma vulnerabilidade genética para o adoecimento, somado a essa sensação de nunca conseguir atingir aquilo, acaba sendo um prato cheio para o desenvolvimento de um transtorno psiquiátrico. E para o adulto, a gente também tem essa situação, mas a gente tem ainda mais um agravante, né? Que o fato de estar conectado o tempo todo também gera uma sobrecarga emocional e uma sobrecarga mesmo, né, em relação ao trabalho e tudo mais, o tempo todo. A pessoa está conectada 24 horas, ela não desliga, ela tem aquela sensação de um estresse crônico, né? É diferente de você pegar, bom, deu meu horário, tô indo embora. Não, eu continuo conectada, eu continuo ali, meu chefe me mandando mensagem, no meu caso, eu que sou médica, é paciente me mandando mensagem. Então, assim, você não tem desliguei, acabou, ficou para trás. Então, você fica num estado de alerta constantemente. E isso pode, sim, ocasionar também o adoecimento. Certo. E aí entra o burnout, né? Por exemplo, Sim. que os números vêm crescendo ano após ano, né? Exato. E como que é você lidar ali também com a mãe, com o pai ali que sabe que tem que trabalhar porque tem que colocar dinheiro dentro de casa, né? Mas você tá vendo ali que ele tá no limite ou talvez já até passou do limite. Isso é muito comum, né? Então, assim, chegam pacientes já adoecidos, né, em função desse burnout. Quando a gente fala em burnout, a gente está falando em esgotamento, né? Então, a pessoa vai se esgotando mesmo em função da carga de trabalho, que, convenhamos, pode ser fora de casa ou até mesmo dentro de casa, né? E aí isso vai gerar, então entra como um fator de risco para o adoecimento. Essa pessoa adoece, fica com um quadro de ansiedade ou um quadro depressivo em função dessa sobrecarga. Mas aí a gente tem uma diferença, né? O que é o adoecer no trabalho? Então, eu fiquei doente no trabalho. Ou o trabalho me adoeceu. E aí essas duas coisas são muito distintas, né? Elas podem coexistir, mas o tratamento é diferente. Então, uma pessoa que adoece no trabalho, muitas vezes a gente trata, a gente afasta por um período para essa pessoa poder se restabelecer e ela volta para o ambiente onde ela vai poder seguir em frente. Agora, se o trabalho é responsável pelo adoecimento, por ser um trabalho hostil, um ambiente ruim de trabalho, com um assédio moral e dentre outras coisas, não adianta eu tratar essa pessoa. Esse indivíduo vai voltar para lá e vai voltar a adoecer. Então, tudo isso tem que ser ponderado. E aí, assim, é muito complicado porque muita gente vem dizendo que está doente, né? Está sintomático, num ambiente hostil, mas que não tem para onde correr, eu preciso pagar minhas contas. Então, é muito complicado porque essa pessoa tem um prognóstico muito ruim. Eu sei que ela vai voltar e ela vai voltar a adoecer. Né? Então, eu sempre falo isso no consultório. Eu entendo da sua dificuldade, porém, talvez você poder repensar, ainda que seja muito difícil, mas manter a sua saúde para que possa buscar um plano B é fundamental. Você se insistir nisso, vai chegar a um ponto que você não vai conseguir nem estar nesse trabalho e nem em nenhum. Né? E é um ponto muito importante que as pessoas, acho que até o tabu ali de demorar para procurar um psiquiatra, uma psiquiatra, faz com que o esgotamento seja ainda maior. Chega em você ali com ou é isso ou é aquilo, né? Não tem como a pessoa ter esse discernimento ali de, olha, se fosse talvez ali 3 meses antes, dava para pensar em novas alternativas, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala na questão do trabalho propriamente dita, não tem como você tratar um burnout, né? Que, de novo, o burnout ele é algo que precede a doença de fato, né? Então, esse esgotamento é algo que vem antes de uma depressão, de uma ansiedade ou outros quadros. Mas, para a gente poder evitar o adoecimento, a gente precisa afastar essa pessoa do ambiente que está adoecendo, né? Para que aí essa pessoa consiga se reestruturar e retornar ou não para esse ambiente. Agora, se ela vai insistindo, ela adoece. E daí é muito mais difícil.
Com certeza. E você tocou, doutora, em dois pontos que são muito importantes, que todo mundo fala hoje em dia, que é tanto a depressão quanto também a ansiedade, né? Uhum. E muita gente fala que é o oposto uma da outra. É verdade isso? Não, não é verdade, né? Essa fala de que a depressão é viver no passado e a ansiedade é viver no futuro tem um sentido, no sentido de que a depressão costuma ter pensamentos mais ruminantes, né? A pessoa ficar ruminando o passado, coisa que não fez ou devia ter feito. E a ansiedade cursa com o medo do futuro, com o medo do desconhecido. Mas não é tão simples assim. Então, dizer que uma coisa, né, que elas são opostos, não é uma realidade, não. Certo. E você vê, por exemplo, alguma faixa etária ali que tem uma tendência maior ou não, pode acarretar ali em várias pessoas, ali, independente da idade? Pode acarretar independentemente da idade, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, a depressão unipolar, né? Que quando a gente fala em depressão, a gente tem que lembrar que não é só a depressão, a gente tem a depressão bipolar também, que daí é um outro diagnóstico. Mas a depressão unipolar, ela costuma aparecer em idades um pouco mais avançadas. Quando eu falo avançada, é adulto jovem, né? Então, assim, a partir dos 30 anos de idade, a gente tem uma maior prevalência de transtornos depressivos, né, de quadro depressivo unipolar. Quanto mais precoce é o aparecimento de sintomas, e isso vale também para a ansiedade, né, a gente precisa pensar na possibilidade dessa pessoa estar dentro do que a gente chama de espectro bipolar. Né? Então, a faixa etária, não que ela seja determinante, né? Então, se eu comecei a ter um quadro depressivo com 14 anos, isso quer dizer que eu sou bipolar? Não. Mas é um fator de risco. Então, a gente tem que ficar muito mais atento a outros sinais e sintomas ao longo da vida para a gente poder pensar nesse diagnóstico. Certo. E você atende, doutora, mais pessoas mais velhas ou mais crianças, adolescentes, ou isso é aberto, assim, você trabalha com todas as Eu as trabalho faixas etárias? mais com adultos, Mais né? adultos, Eventualmente atendo alguns adolescentes, apesar de não ser da minha especialidade, né? Então, assim, eu não fiz uma formação na infância e na adolescência, mas alguns adolescentes chegam em mim, principalmente ou por indicação, né? Pessoas que me conhecem, que conhecem meu trabalho e acabam insistindo para eu atender. Mas não é o grupo que eu mais atendo, eu acabo atendendo a idade adulta mesmo. Certo. E aí, doutora, o que você geralmente escuta ali, que você já entende ali que é um ponto de atenção para o pessoal de casa já procurar uma psiquiatra, um psiquiatra? Aí depende muito, né? Eu acho que em linhas gerais, uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, seja ele qual for, né? Um transtorno de ansiedade, depressivo, um transtorno bipolar, o que mais chega é a disfuncionalidade. Não estou funcionando como eu funcionava, né? Então, não estou conseguindo exercer as minhas atividades, né? Como são transtornos diferentes, cada um vai impactar de uma forma, mas a falta de funcionamento, eu não estou funcionando direito, né? Em qualquer que seja o diagnóstico, é o que acontece, né? Certo. E entrando mais a fundo ali na parte da depressão, tem muita gente que acaba confundindo ali depressão com tristeza, né? Eu queria que você trouxesse esse olhar mais técnico ali para o pessoal de casa não ter dúvida mais. Bom, a tristeza é uma emoção que todo mundo tem ao longo da vida. Acho que ninguém pode dizer que nunca sentiu tristeza, né? Então, a tristeza é uma emoção genuína que todo mundo vai sentir. Qual que é a diferença de um quadro depressivo, né? A tristeza, ela é muito mais reativa, né? Ela é resposta a uma situação difícil, né? Então, a gente fica triste com uma perda, com uma discussão, com uma coisa que a gente não conseguiu concluir, né? E aquilo tende a ser autolimitado. Então, a gente tem a emoção, a gente se entristece, a gente pode até ficar um pouco mais desanimado, pode até afetar um pouquinho o apetite, o sono, mas é muito autolimitado. Já a depressão, ela vai impactar na funcionalidade. Então, é tudo isso com uma intensidade muito maior e com uma durabilidade maior. E não vai impactar somente no humor, né? Obrigatoriamente, a depressão, ela impacta em outras esferas, né? Pelo contrário, a depressão, ela pode inclusive nem ter tristeza. A tristeza pode ser uma característica da depressão. Mas tem gente que chega relatando,
Não uma tristeza, mas uma falta de sentir. Não estou conseguindo sentir nada, parece que tanto fez como tanto faz. Eu estou no automático, né? Mas você sente tristeza? Não, não é bem tristeza, é um não sentir. Então, a tristeza pode ser um sintoma, mas a gente tem outras questões relacionadas ao humor e também uma baixa energia. Então, aí vem uma falta de motivação, falta de interesse nas atividades que antes sentia. Pode afetar o sono, pode afetar o apetite. Então, é um quadro muito mais complexo, tanto na intensidade quanto na duração dos sintomas. Certo. E para quem tem essa predisposição genética, o que você recomenda? Quando a gente fala em transtornos psiquiátricos, aí depressão, transtorno bipolar, ansiedade, a gente está falando que são doenças multifatoriais, né? A gente não tem um único motivo, né? Que nem uma infecção, eu tenho uma bactéria que causou tal infecção. Não, são vários os motivos, né? Então, a gente tem o que é modificável, o que não é modificável. A gente não modifica a genética. Então, se eu tenho genética, já tenho que ficar atento. O que eu tenho que ficar mais... o que eu posso modificar? Eu posso modificar a maneira que eu respondo ao estresse, né? Então, uma psicoterapia para eu poder entender aquilo que me desregula e como é que eu vou enfrentar isso de uma outra forma para que isso não entre e seja um gatilho para o adoecimento. Ter uma rotina mais estável, então dormir bem é um fator importante. Fazer atividade física, alimentação. Realmente olhar para o ambiente onde você está. Então, assim, eu estou num ambiente de trabalho hostil e eu tenho uma genética, a chance de me adoecer é muito grande, né? Eu estou num relacionamento abusivo, tóxico, instável, a chance de adoecer é muito grande. Então, assim, a gente vai limpando o que está ao nosso redor, o ambiente, rotina, mas a genética está ali, que pode ou não ser acionada. Certo. E doutora, por que você acha que as pessoas ainda têm tanto preconceito ali de procurar um psiquiatra, de procurar a ajuda de um profissional que está ali para resolver exatamente o problema que essa pessoa tem? Eu acho que o preconceito em relação à psiquiatria, ele também é multifatorial, não dá para a gente dizer que é um aspecto só, né? E aí eu posso nomear alguns. Primeiro, né, quando a gente fala em doenças psiquiátricas, elas vão afetar justamente o quê? As emoções, a sua disposição e a sua reação às determinadas situações. E aí o que é mais comum? A gente começa a achar que eu posso ter controle sobre isso. Né? É diferente de qualquer doença orgânica que a gente tem lá um resultado de exame alterado e fala, bom, tá aqui o resultado de exame tá alterado, é por isso que eu me sinto assim. Transtornos psiquiátricos, a base é neuroquímica. Então, a gente não tem nada que comprove, até aqui a sua alteração. A pessoa vai sentindo tudo aquilo e vai associando as mais diversas possibilidades. É meu trabalho, é meu relacionamento, enfim, ela vai associando a dificuldade de lidar com a situação. E não, eu deve ser uma alteração neuroquímica. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que a gente tem aí, na história da psiquiatria, ela é muito recente. Né, os avanços na psiquiatria são recentes. Então, a gente tem, há poucos anos, né, uma psiquiatria que não tinha tratamento adequado, né, uma confusão de diagnóstico. Então, pessoas eram internadas em hospitais psiquiátricos sem doenças psiquiátricas, mas podia ser epilepsia, podia ser, né, um autismo grave, e tudo ia para o mesmo pacote. Então, se tornou ali o olhar da psiquiatria como sendo ou médico de louco ou pessoas que realmente não podem conviver em sociedade, né? E, além disso, o tratamento era um tratamento que dopava, porque a gente tinha pouca coisa para fazer. Então, as pessoas que tratavam com psiquiatra realmente ficavam alteradas, ficavam sonolentas. E hoje já é totalmente diferente disso. São raras as pessoas que você olha e fala assim, nossa, acho que essa pessoa faz tratamento, ela está meio sedada. Isso não acontece, a gente teve um avanço imenso nos diagnósticos e tratamentos, mas ainda a gente não tem essa divulgação para que as pessoas se sintam confortáveis em tratar. Certo, com certeza. E aí um ponto que eu queria entrar também é sobre o transtorno bipolar. O que é de fato,
né, primeiramente, né? E por que que eu quero fazer essa pergunta? Eu tenho uma pessoa, né, da minha família que, desde que eu conheço ali, todo mundo falava que ela tinha depressão, depressão, depressão. E acho que há 2 anos atrás, né, ela procurou uma psiquiatra ali, né? E, de fato, descobriu que não era depressão, era transtorno bipolar, né? Então, queria que você trouxesse também a sua visão. O transtorno bipolar é uma doença na psiquiatria, a gente fala que é uma doença da energia, né? Então, assim, ela não varia somente o humor, mas toda a energia do cérebro. Então, todas as funções psíquicas, elas vão estar alteradas, relacionadas à energia, né? Então, é uma doença que tem episódios, né? Tanto depressivos quanto episódios de ativação, de hipomania ou mania. E ocorre essas ciclagens. Então, para a gente caracterizar o transtorno bipolar, a gente sabe que tem que ter episódios de ativação, de hipomania ou mania. Mas nem sempre isso é fácil de identificar. Às vezes, essa hipomania, ela é tão funcional, essa ativação é tão funcional que passa como ou a personalidade da pessoa, ela é assim mesmo, ou, nossa, ela melhorou da depressão, ai que bom, agora ela está bem, mas na verdade ela está ativada. E aí, por esse motivo, passa muito tempo até se fazer o diagnóstico, porque pode permear a normalidade ou a funcionalidade dita como, né, assim, como sendo da pessoa e não, de fato, um adoecimento. Certo. E aí, esses avanços ali que você citou aqui, doutora, foram de quanto tempo, assim, por exemplo, há 10 anos atrás, 5 anos atrás? É uma transição, né? Então, assim, eu não vou saber te dizer exatamente, né, de quantos anos. A gente vem numa coisa, num avanço que tem sido exponencial, né? Então, a gente sabe aí, por exemplo, quando eu fiz faculdade, né, e isso tem o quê? 20 anos, mais ou menos, eu conheci pouquíssimos antidepressivos, por exemplo. Né? Então, na minha graduação, a fluoxetina era algo relativamente novo. E hoje, a gente já tem muitos outros medicamentos. Antipsicóticos, né? Hoje faz parte também de tratamentos para bipolaridade, até mesmo para depressão. A gente tinha os antipsicóticos mais antigos que causavam muitos efeitos colaterais. Hoje a gente tem medicações muito mais modernas, muito mais novas, que causam muito menos prejuízo, né, na funcionalidade da pessoa. Isso não quer dizer que os medicamentos antigos sejam ruins, né? A gente ainda eu uso muito remédio antigo, mas para determinados pacientes. Então, a gente tem opções. Antes a gente não tinha. Certo. E quais comportamentos, doutora, você avalia ali para ter uma suspeita ali de uma bipolaridade? Olha, além do comportamento, porque às vezes quando o paciente chega para mim, né, a gente vai investigar, são vários pontos que precisam ser investigados, né? Então, a gente vai olhar a foto, a pessoa chega me trazendo, eu tô assim, eu tô deprimido, por exemplo, né? Então, eu olho a foto, mas eu tenho que olhar o vídeo, que vem antes. Então, o primeiro ponto é olhar a história desse paciente. Como é que foi até ele chegar nesse quadro que ele tá? Ele já passou por outros quadros depressivos, ele já teve momentos de depressão que melhorou sozinho, isso também é estranho, né? Então, a história desse paciente é super importante. O padrão das depressões, né? Então, quando a gente fala em depressão, a gente está falando de tudo para baixo, né? Eu falo que a gente pega o volume e abaixa tudo. Então, se não está tudo abaixado, tem algo esquisito. Então, tem gente que fala, eu estou deprimida, mas minha cabeça não para. Eu estou deprimido, mas eu tenho uma vontade de comer, uma agitação, uma coisa esquisita. Isso não é depressão pura. Então, essas características falam a favor de um quadro misto, o que sugere transtorno bipolar. Então, a apresentação do quadro clínico é muito importante, a história de vida, né, de doença e de vida dessa pessoa. Além disso, né, alguns sintomas que são sugestivos, aumento da impulsividade, que pode ser direcionado para vários aspectos, comida, compra, jogos, sexo, brigas, falar coisa que não deve. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Então, além das características clínicas, né, sono, importante também, a gente também tem que olhar o histórico familiar. A genética, né, o transtorno bipolar é uma das doenças mais herdáveis da psiquiatria.
Então, eu tenho que olhar o padrão genético dessa pessoa. Se eu tenho um pai e mãe, né, ou uma mãe com transtorno bipolar, eu já tenho que ficar mais atento, já é um sinal de alerta. E é muito comum, né? O paciente chega e fala, não, mas não tem ninguém na minha família que tem transtorno bipolar. Aí você começa a perguntar, tá, como é que era seu pai? Meu pai bebia. Aí já sinal de alerta, porque a bebida é um fator de risco para bipolaridade, ou seja, muitas vezes o bipolar ele tem um aumento da impulsividade para o álcool. Ele era extremamente explosivo. Opa, sinal de alerta. Ele traía minha mãe à torta direita. Ele não parava em emprego nenhum. Então, e mesma coisa para a mãe, né? Estou falando do pai, mas isso vale para qualquer um dos dois. Sim. Então, a gente vai vendo alguns padrões de comportamento que, apesar de não ter um diagnóstico, são sinais que a gente tem que ficar atento, tá? Que pode, sim, estar relacionado a uma genética favorável. E nessa passagem genética, né? Vou dar exemplo, se a minha avó tem, minha mãe tem, a minha irmã pode ter, ou eu também posso ter. Eu queria entender ali, porque eu sempre escutei que geralmente passa de mulher para mulher ou de homem para homem. É verdade isso? Não. E assim, a herdabilidade, né? Primeiro que assim, a gente não está falando em um gene, são muitos genes. E aí, é aquilo, a gente vai... A chance de você ter a genética favorável é muito grande. Porém, se você vai ou não desenvolver isso, são outras questões, né? Então, isso vale para qualquer doença que tem um padrão genético, né? Se meu pai e minha mãe são hipertensos, isso quer dizer que eu vou ser hipertensa? Não necessariamente. Eu posso me cuidar mais para que isso não seja ativado. Agora, se eu não me cuidar, a chance de eu adoecer é muito grande. Mas pode ser que eu faça tudo certinho e ainda assim eu tenha pressão alta. O mesmo vale para os transtornos psiquiátricos. Certo. E doutora, quando que é recomendável o uso ali de medicamentos ou um tratamento ali mais sem uso de medicamentos? Tá. Bom, aí também depende do diagnóstico, né? Então, se eu estou falando em transtorno bipolar e esquizofrenia, por exemplo, 2 transtornos psiquiátricos, né, que são mais graves e não existe a opção ficar sem remédio. Tá? Então, a gente vai falar em tratamento para o resto da vida. Depressão e ansiedade. Sim, é possível ficar sem remédio e é possível não tratar com medicação. Mas aí, para a gente tomar essa decisão, a gente vai ter que levar em consideração alguns aspectos. Primeiro, a intensidade dos sintomas. Então, quando a gente fala em um quadro depressivo ou ansioso, que seja leve até moderado, a gente pode tentar alternativas, né, tratamentos, não é um tratamento alternativo, a gente pode tentar tratamentos como psicoterapia, mudança de estilo de vida, até mesmo acupuntura, né, existe sim, né, até pelas diretrizes, a possibilidade de tratamento dessa forma. Agora, quando a gente fala em um episódio grave, não adianta a gente ir para outros tratamentos, porque essa pessoa não vai conseguir nem ir até estes tratamentos. Então, primeiro eu trato do grave para o moderado a leve, e aí sim, todo esse outro arsenal terapêutico faz sentido. Perfeito. E eu lembrei de um ponto aqui muito bacana também para você comentar, doutora, sobre a rede de apoio. Quando você, vou dar exemplo, a pessoa ali, ela tá vendo ali que tem essa tendência ali dentro da família, tá vendo que a irmã ou o parente ali precisa de ajuda, quando que vale a pena, entre aspas, interferir ali para buscar uma ajuda de uma profissional? Eu acho que sempre, né? Se você tá vendo que alguém tá adoecendo, não tá normal, tem alguma coisa que tá errada, a gente já sabe que tem uma genética favorável, eu vou tentar intervir, eu vou tentar, junto dessa pessoa, falar, olha, eu tô vendo que você não tá legal, se você precisar de ajuda, eu tô aqui, se você quiser que a gente, né, procure um profissional capacitado para pelo menos ver se tá tudo bem com você. Então, assim, essa intervenção é muito bacana. O fato é que nem sempre as pessoas aceitam, né? E aí eu recebo, às vezes, essas dúvidas, né, no consultório, tá? Eu tenho, fulano tá mal, eu tô vendo que tá mal, e para mim, ele ou ela tem esse diagnóstico e eu não consigo fazer com que essa pessoa se trate, né? O que eu sempre oriento é psicoeducação. Então, assim, se você não vai conseguir levá-lo à força,
né? Essa possibilidade não existe. Então, você pode, pelo menos, ir mostrando algumas coisas. Olha, não estou dizendo que você tenha isso, mas dá uma olhada, vê se faz sentido. Às vezes, a pessoa vai olhando e falando, poxa vida, eu acho que ela tem razão, vou buscar ajuda, né? Porque tem uma questão que é a autorresponsabilização. Eu preciso entender que tem algo que não está bem em mim. Claro que tem algumas situações mais críticas, né, em que a pessoa está sem crítica nenhuma de morbidez, de não entender realmente que está doente, que está se colocando em risco de vida, ou para ela ou para terceiros, em que a intervenção involuntária pode ser necessária, tá? Mas isso é exceção, não é a regra. Perfeito. E é importante também essa rede de apoio estar atenta, né? Claro. Conversar sempre ali para não deixar piorar, né? Não chegar nesse estado crítico. Sem dúvida. Perfeito, doutora. E até trazendo um panorama geral ali, quando começa esse tratamento ali, geralmente é um trabalho que vai ser contínuo, né? Sim. Até o resto da vida dessa pessoa. Sim, principalmente falando em transtorno bipolar, né? Tá. Que aí a gente está falando de um tratamento que não se interrompe, tá? Mas em outros quadros, depressão e ansiedade, dependendo do caso, a gente sim consegue dar alta para o paciente, né? Nem sempre, mas isso é possível. Agora, sim, essa questão da rede de apoio vai depender muito também da gravidade, né? Claro que quando a gente ama alguém, é super confortável saber que tem um apoio de uma pessoa que você tem confiança num momento de fragilidade. Sim. Né? Mas, de novo, a gente está falando, principalmente eu que trato de adultos. Então, a gente está falando de adultos que precisam também ter a percepção de que algo não está bem. Né? Até comentei essa semana mesmo com uma familiar de um paciente. Na verdade, essa pessoa é minha paciente, o familiar é paciente de outro colega. E ela ficava naquele dilema de estar sempre tentando proteger a pessoa que ela ama, né? Que é da família dela, de tudo de ruim que acontece, vai poupando e vai protegendo. Só que aquilo vai trazendo uma sobrecarga muito grande para ela. Então, é aquilo, ela tem que ser um apoio e não simplesmente pegar e ficar blindando ela. Ela vai ter que aprender a se blindar, ela vai ter que aprender a buscar a ajuda de pessoas que poderão de fato ajudá-la, que é o médico dela, que é o psicólogo dela, a mãe, a família vai estar ali para dar, tamo junto, mas não cuidar para ela. E quais são os principais medos ali quando a pessoa começa um tratamento ali com você? Acho que... Ali com os remédios ali, por exemplo, né? Igual você falou no início ali, o pessoal tinha muito receio ali de ficar muito diferente ali do que o usual, né? Dessa pessoa. Acho que tem alguns questionamentos que se repetem, né? Então, primeiro, mas eu vou ficar viciada, né? Vou ficar dependente desse remédio. Então, primeiro, né, que é um mito. Tem remédio psiquiátrico que vicia? Tem. Né? Mas aí a gente está falando de uma outra classe de medicamentos que não tratam, mas que amenizam sintomas. Então, o que a gente trata aqui na depressão, na ansiedade, que são os antidepressivos, no transtorno bipolar, que são estabilizadores de humor, os antipsicóticos, que são usados tanto quanto para outro, esses medicamentos não causam dependência. E quando a gente fala em dependência, o que vem antes é a tolerância. Então, não é aquela coisa, eu vou precisar de uma dose cada vez maior para ficar bem. Não, a hora que você ficar bem, a tendência é a gente não ter que ficar mexendo em dose, tá? Então, esse é um mito. O outro mito é assim, eu vou mudar quem eu sou? Eu vou ficar diferente? Não é para isso. A medicação é para te trazer de volta, não para mudar a maneira de você funcionar. Perfeito. Se estiver acontecendo, a gente vai ter que rever remédio. E, doutora, como que é tratar essa pessoa ali com tanta humanidade? Pode parecer boba essa pergunta, né? Mas, às vezes, né, quando a gente vai a um consultório ali e parece que você é só mais uma pessoa, né? Mas, lógico, principalmente ali na área psico, né? É muito importante ter esse tato ali junto com a pessoa. Como que é para você lidar tanto com a parte científica, né? O que tá ali no que você aprendeu dentro da faculdade, mas também com esse relacionamento ali junto com o paciente? Para mim, é uma coisa... ela tem que estar junto da outra. É impossível, né? Uma pessoa que chega
adoecida, ela está doente, ela tem sintomas e a gente fecha um diagnóstico. Mas ninguém fica doente somente por um motivo, como eu falei, né? Eu preciso olhar a história de vida dessa pessoa e entender o funcionamento dela, como é que ela responde às situações, como é que foi a infância, como é que era a relação com a família. E quando eu vou devolvendo tudo isso para a pessoa, ela vai se sentindo acolhida, porque ela vai vendo que eu estou olhando todo e não somente uma parte dela, porque a gente está sempre, né, conectado, uma coisa não vem sozinha. Não dá pra só tratar a pessoa, né? Não dá pra falar só com você da parte médica, né? Por exemplo. Não dá, né? Assim, faz parte isso, né? Eu tenho uma formação em psicoterapia, né? Eu não atendo atualmente em psicoterapia, mas isso acaba me ajudando a olhar esses gatilhos. Então, geralmente, eu pontuo tudo isso nos meus atendimentos e falo, olha, agora tudo isso que a gente conversou, você vai levar para sua terapia, porque se isso não for cuidado, invariavelmente você vai voltar a adoecer. Perfeito. E como você vê essa crescente ali das pessoas procurar mais para manter uma boa saúde mental? Eu acho que isso é ótimo, né? Assim, a gente evita aí muito prejuízo ao longo da vida. Acho que isso ainda está muito restrito, né? Restrito não só, ainda de novo, pelo estigma, preconceito, que tem, né? Menos, porém tem, mas pela falta de acesso, né? Então, isso é algo que é muito triste, né? Então, mas tem psiquiatra na rede pública. Tá, para o paciente chegar no psiquiatra, ele tem que pegar uma fila de espera para ir para o clínico tem que encaminhar para o especialista, e aí demora meses, quando não anos, para chegar no especialista. E durante este período, essa pessoa está cronificando. E aí essa pessoa vai ter mais dificuldade em responder ao tratamento. Nesse período, ela perdeu o emprego, ela perdeu o relacionamento, ela perdeu, né, a autonomia, ela adoeceu, a família adoece junto. Então, assim, o prejuízo, e quando eu falo prejuízo também financeiro, é imenso. E aí, quando essa pessoa está tão grave, o que tem disponível na rede pública não é suficiente. E ela não tem condições de pagar aquilo que a rede pública não oferece. Então, é muito pesado e é muito triste a realidade que a gente vive em saúde mental. Não é só no Brasil, isso é no mundo. Com certeza. E com esse celularzinho aqui do lado, né, acaba aumentando muito rápido, né? Sem dúvida. É mais um fator de risco, né? A gente vai só somando fatores de risco, a listinha. Perfeito. E aí, ó, para o pessoal que tá aqui não sair triste, né? Os hábitos, doutora, que você acredita ali que a pessoa tem que implementar no cotidiano para manter uma saúde mais estável mentalmente. Na verdade, não é nem só o que eu acredito, mas o que os estudos mostram, né? É ter, primeiro, né? A gente tem que manter os nossos ciclos biológicos funcionando adequadamente. Então, padrão de sono é importante, né? Então, fazer uma higiene de sono, se organizar para dormir num horário mais, né, adequado, acordar num horário mais adequado. Atividade física não é balela, né? A gente sabe do impacto que isso tem na saúde física e mental, e não só como prevenção para doenças psiquiátricas ou, né, manutenção da estabilidade em doenças psiquiátricas, mas até mesmo falando em doenças neurodegenerativas, em demência, né? A atividade física também vai ajudar nisso, a qualidade de sono também vai ajudar nisso, alimentação, né? Buscar atividades que não sejam vinculadas ao trabalho, então ter um descanso ativo, né? Quando eu falo descanso ativo, não é simplesmente, ai, que bom, vou ficar a tarde inteira na televisão. Não, é fazer uma atividade que você se sinta ativo, porém desconectando do que te gera estresse. Então, tudo isso é uma maneira de prevenir adoecimento. Perfeito. Eu escutei, não sei se está certo, espero que você espero que esteja, mas é que nessa rotina ali todo mundo trabalha bastante, né? Mas ter um dia que a pessoa não vai fazer nada relacionado ao trabalho ali acaba ajudando demais ali a pessoa a manter a saúde mental ali em dia e também ela conseguir de fato recuperar as energias, né? Você concorda com isso? Acredito que dá pra gente pensar de uma outra forma também ou não? Não, eu acho que seria o ideal, né? Você ter um dia que fala, nossa, hoje eu não vou pensar em nada de trabalho. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Mas você ter, a hora que você vai fazer uma atividade de lazer, você tentar desconectar do trabalho. Então, por exemplo, eu vou
fazer uma caminhada, né? Eu vou ouvir um podcast. Eu vou ouvir da minha área? Não, eu vou tentar fazer outra coisa, né? Então, assim, se não, mesmo aquele momento que você está tentando relaxar, você não está relaxando. Então, é importante fazer essa desconexão mesmo. Agora eu não vou pensar nisso. E buscar novos hobbies também, Exato. né? Pra cabeça ir para outro lugar, Sim, né? Não ficar sempre no mesmo lugar, né? Sim, sem dúvida. Até porque o que acontece, né? Quando a gente faz, que nem uma atividade física, né? Que gera automaticamente prazer. Então, você está liberando aí, né? Todo um sistema de alívio, né? Então, liberação de serotonina, de endorfinas, de dopamina, porque você está tendo uma sensação de bem-estar e prazer. Se você conecta algo que é para ser prazeroso com estresse, você não tem esse benefício, né? Então, você está ali fazendo um negócio para liberar prazer. E você está ali numa reunião de trabalho, você está liberando noradrenalina, você está ficando agitado, ansioso. E aí, qual é o benefício? Né? Você tem um resultado pequeno. Com certeza. Então, essa desconexão precisa ser feita. Perfeito. E, doutora, para quem está em casa, não te conhece, quer te conhecer, quais são suas redes sociais, onde você atua? Eu atuo em São José dos Campos, né? Hoje eu estou só no consultório privado. E minha rede social é doutora Maíra Della Mônica. E atuo, né, em São José dos Campos. Meu consultório é aqui. Perfeito. Doutora, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Tá? Espero que você volte mais vezes, que você tenha gostado também. Com certeza. Show. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!